A gestão de riscos ocupacionais é um aspecto pelo qual as organizações conseguem realizar um estudo das diversas condições ambientais, internas ou externas a organizações, que podem estar lhe proporcionando perspectivas de identificar oportunidades ou ameaças ao seu negócio. Sou Cristiano da Veiga e neste vídeo vou abordar com vocês acerca da gestão de riscos ocupacionais. A gestão de riscos ocupacionais está focado em uma cultura de segurança e saúde que é provido de um ambiente de trabalho seguro e saudável em que todos os agentes envolvidos participam ativamente por meio de um sistema de responsabilidades mútuas, de maneira que a maior prioridade seja a prevenção e a qualidade de vida. Para se atingir o objetivo básico da prevenção, é necessário ter um gerenciamento de riscos ocupacionais e de acidentes nas atividades com vistas à defesa e à integridade da saúde humana. Alguns pontos importantes. Inicialmente, vamos ver o que é um risco. Um risco é um efeito de uma determinada incerteza. Nós podemos ter riscos em diversas condições. Toda vez que nós temos um ambiente em que há variabilidade ou que há novas incertezas, nós podemos identificar novas oportunidades, com isso oportunidades empresariais, e a partir desses ambientes complexos de negócios, nós podemos então fazer o crescimento de uma organização. Em contrapartida, numa outra visão, o risco ele pode causar determinados danos ou prejuízos. Nós podemos adotar uma abordagem de riscos empresariais, mas neste nosso momento, neste nosso curso, nós vamos focar apenas na gestão de riscos dos aspectos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Mas nós podemos usar esse conceito para analisarmos os riscos relacionados aos clientes, relacionados aos mercados, aos aspectos financeiros e outros aspectos amplos das organizações. Também vamos abordar a questão da possibilidade de perdas que uma empresa pode ter devido ao acidente ou uma série de acidentes. Muitas vezes, dependendo do grau de acidentes, nós vamos ver que o impacto social pode representar, inclusive, aspectos econômicos de grande monta, que podem proporcionar até, inclusive, o fechamento da organização. Perigo é a expressão relativa de um risco e favorece a sua materialização em danos. Vamos observar aqui, nessa figura, o aspecto relacionado à questão de riscos. Observamos que na nossa casa nós temos o dispositivo onde nós temos uma energia viva. Neste momento, nós temos o perigo iminente, ou seja, em todos os nossos sistemas elétricos com rede viva, nós temos a energia interligada. No entanto, nós adultos, temos a cultura, já temos a consciência de que se nós colocarmos a mão neste ambiente, nós teremos um risco de eletricidade, teremos um choque elétrico. Quando nós temos crianças ou quando nós estamos colocando os equipamentos nas tomadas, nós temos uma ação que pode ter um risco de choque elétrico. Desta maneira, nós vamos verificar que a modificação dos pinos atuais proporciona uma área de segurança, tanto no plugue quanto na tomada. Desta maneira, evita-se que a mão da pessoa tenha contato no momento em que há a energização do cabo. Também, quando nós temos crianças em casa que ainda não têm a cultura do perigo que tem a rede viva, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o bloqueio dessas tomadas. Desta maneira, nós fizemos um gerenciamento do risco de choques elétricos na nossa residência. Essa sistemática simples de entender o que é o perigo e como nós gerenciamos os riscos e as suas diversas possibilidades de ocorrência
também pode ser analisada para processos mais complexos. Segurança do trabalho, então, é o antônimo de perigo, ou seja, é a inserção de riscos, compromissos com a proteção das pessoas. A perda é um prejuízo sofrido por uma organização quando nós temos um fato não previsto sem ressarcimento de seguros. E a questão do sinistro é quando ocorre um fato indesejado, mas nós temos a cobertura de seguros. Dano é a severidade da lesão ou da perda física, funcional ou econômica resultante da perda de controle sobre o risco. E a causa é a origem de caráter humano, processo material, relacionada com o evento catastrófico, no caso aqui, o acidente de trabalho, pela materialização de um risco que resulte em danos. Incidente é qualquer evento ou fato negativo com potencial de provocar um dano. Nós podemos observar a questões de incidentes, estudos de incidentes também é uma maneira interessante de nós estarmos verificando pontos de riscos que possam causar acidentes. Observamos, por exemplo, numa esquina que existem várias freadas e marcas de pneus de carros. Consequentemente, e não acontecem vários acidentes. O que podemos ter é que naquele ponto, várias vezes houveram a possibilidade, o incidente de acontecer um acidente. Como aquelas marcas estão demonstrando, as equipes de segurança de trânsito precisariam elaborar mecanismos para fazer com que aqueles incidentes diminuíssem, porque faltou pouco para acontecer um acidente. O mesmo ocorre com as nossas empresas, nas nossas organizações. Determinados incidentes que estão ocorrendo dentro da empresa precisam ser investigados, analisados e eliminados. Dessa maneira, olharmos as causas desses incidentes, mesmo que não tenha ocorrido dano, favorecem a redução da pirâmide de Bird. Com isso, nós diminuímos a probabilidade da ocorrência de problemas maiores. O acidente, então, é a ocorrência indesejada. É o que nós não queremos. É a questão das ações não programadas que alteram o curso normal de uma atividade e modifica ou põe fim à realização de um trabalho. Já vimos no vídeo anterior a questão da pirâmide de Bird, só relembrando que nós temos os estudos relacionados desde a época de 1930 e que nos dão a base para o gerenciamento de risco. Acidentes do trabalho no mundo. A OIT alerta que essa situação é inaceitável. São cerca de 860 mil pessoas que sofrem algum tipo de ferimento todos os dias no mundo. O custo global dessas questões representa a 2,8 trilhões de dólares, ou seja, mais de 7 trilhões de reais. Vejam o tamanho da complexidade que é o acidente de trabalho, o índice de perda para as organizações. Esses 7 trilhões de reais são perdas financeiras que as organizações têm. A partir do Anuário Estatístico da Previdência Social, que é o último disponibilizado, vamos observar como ocorrem os acidentes de trabalho no Brasil. Podemos verificar que em 2016, tivemos 603 mil pessoas acidentadas. Em 2007, 582. Em 2018, 595 mil pessoas acidentadas. Nós temos um volume de acidentes de trabalho típico na faixa de 360 mil pessoas. De trajeto, 107 mil. E 9 mil relacionados à doença do trabalho. Vocês imaginam, isso é uma cidade um pouquinho menor que Uberlândia, acidentada todo o ano, somente nos locais de trabalho no Brasil. Estudos demonstram que no Brasil são perdidos cerca de 5 mil dedos por ano nas fábricas. Já imaginaram o impacto social, o impacto pessoal e o impacto econômico dessas situações? Observamos que a incidência por vínculo é a
a cada 1.000 empregados, 13 sofrem algum tipo de acidente do trabalho. Nós temos a cada 1.000 funcionários 0,26 doenças. Então nós temos pouca doença do trabalho no Brasil. Mas em compensação, nós temos ambientes de trabalho que precisam ser revistos e os gestores têm essa responsabilidade de fazer a redução desses indicadores. Incidência de acidentes típicos, 8 a cada 1.000 pessoas empregadas. Incapacidade temporária, ou seja, a cada 1.000 pessoas, 11 ficam um determinado tempo sem ir ao trabalho devido a essa questão. Imaginam as questões de gestão por falta de equipes. Como é que os resultados operacionais ficam na organização, a sobrecarga dos outros colegas, os indicadores de qualidade, os índices de performance da empresa. A taxa de mortalidade, a cada 100.000, 5 pessoas morrem. Estão havendo modificações interessantes na legislação brasileira e que o aspecto da mortalidade são as pessoas físicas, são os gestores, são os diretores das empresas, os gerentes, os supervisores que respondem criminalmente por uma morte no caso de não cumprimento de normas de segurança. Taxa de letalidade, a cada 1.000 acidentados, 3 morrem. E a acidentabilidade na faixa dos 16 aos 34 anos de 46 a cada 100 acidentados. Então, os aspectos nossos de educação têm que estar focados para as pessoas que estão no início da sua jornada de trabalho. Então, as pessoas novas, os adolescentes que estão entrando no trabalho, os jovens colaboradores das empresas precisam ter uma intensidade de treinamento cada vez mais forte e mais consistente para que eles compreendam que eles têm uma variabilidade muito grande do local de trabalho e que isso pode lhe causar algum acidente e que pode lhe deixar sequelas para o resto de suas vidas. Observamos que as mortes nos locais de trabalho ultrapassam mais de 2.000 todos os anos no Brasil. Esses números demonstram que precisamos rever as nossas práticas de identificação de perigo e gestão de riscos ocupacionais. Na nossa aula, nós vamos abordar uma mudança na legislação brasileira que vai entrar em vigor a partir de 2021, na qual há uma mudança substancial na forma de gestão das condições de riscos ambientais, que teremos na nossa aula trabalhando essas questões. Em todas as questões de gerenciamento de riscos, nós temos que estar preservando a vida da pessoa humana. No contexto organizacional, aquelas que fazem o gerenciamento têm tido uma vantagem competitiva pelo fato dessa prática possibilitar a gestão de todos os seus sistemas. Gerenciamento de riscos são aquelas atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que diz respeito aos seus mais variados riscos. O Brasil, infelizmente, é um dos principais líderes em acidentes de trabalho. E o que é preciso, então, para mudar esse status? Um dos caminhos é a identificação dos perigos e o correto gerenciamento desses riscos ocupacionais. Por meio de implementação e manutenção de práticas seguras em gestão, que crie uma cultura de segurança e saúde no trabalho. Mudar é preciso, mas é preciso também ter coragem para ousar, criar e se estabelecer uma estratégia de gerenciamento de risco de maneira eficaz. Neste momento, vamos abordar a parte de gestão de riscos relacionados aos ambientes agressivos de trabalho. Nós temos, tipicamente, 5 tipos principais de riscos ambientais. O primeiro deles está relacionado aos agentes químicos, depois nós temos os agentes físicos, os agentes biológicos, mecânicos, ou que possam causar algum tipo de acidente, e os agentes ergonômicos. Os agentes químicos são aqueles relacionados ao vasto mundo da química, que são encontrados nas diversas atividades, nos estados líquido, sólido e gasoso. São produtos com características corrosivas, tóxicas, alérgicas, anaeróbicas, que podem causar danos momentâneos, permanentes ou até incapacitantes ou até mesmo a morte.
Um dos exemplos de produtos químicos que temos que tomar cuidados é o caso da amônia, que é um produto que ele é mais pesado que o oxigênio e quando tem um vazamento ele forma um ambiente anaeróbico. Esse ambiente anaeróbico a pessoa perde a capacidade de respirar, desmaia e cai. Caindo, o ambiente na base tem mais amônia que oxigênio, proporcionando a rapidez no óbito. Então, ambientes que tenham amônia precisam ter controles muito efetivos desses vazamentos, porque quando eles ocorrem, não tem como nós detectarmos pelo nariz, não tem pela nossa capacidade inalativa. E aí nós temos riscos de morte iminente de uma ou várias pessoas. O mesmo ocorre com gases oriundos, anaeróbicos, oriundos em fossos de silos. Então temos que tomar muito cuidado com esses ambientes confinados e cumprir os diversos critérios de protocolos de uso dos equipamentos químicos. Os agentes físicos são aqueles relacionados ao agente da física. Podemos inicialmente pensar que poderemos ter um agente físico olharmos o produto, mas não. Nós estamos falando de eletricidade, de ruído, de vibrações, radiações infravermelhas, ultravioletas e outras formas que nós temos de distribuição de energias. Então, todos os aspectos da física que estão relacionados, por exemplo, com calor, aí nós temos a questão do IBUTG, índices de radiações térmicas, todas essas questões estão relacionadas a esses agentes físicos. Podem ser medidos e dimensionados de acordo com cada atividade laborativa. O terceiro agente a ser analisado são os agentes biológicos, que são relacionados a fungos, vírus, bactérias, protozoários, ou seja, aqueles que têm características agressivas ao homem, provocando alguma doença relacionada ao trabalho. O outro agente a ser analisado são os agentes mecânicos. Esses sim, são os agentes materiais que possam, por exemplo, estar causando o corte numa pessoa que trabalha em frigorífico, por exemplo, tem característica de agredir as pessoas de alguma forma mecânica. Então, nós temos um obstáculo, uma batida, uma lesão, equipamentos de movimentação sem a devida proteção, correias, polias, que são equipamentos perigosíssimos, onde tem sistemas de transmissão de forças, máquinas que têm sistemas que giram, que pode agarrar a roupa, vários acidentes são gravíssimos, normalmente tem esmagamento de membros, com perda total, de braço, perna, dedos, certo? Pontos de prensamento, superfícies abrasivas, arestas cortantes, principalmente a indústria metal-mecânica. Essa metal-mecânica tem muito problema de chapas, problemas de corte em barriga, corte em braço, corte em mãos, devido a esse tipo de ambientes que geram superfícies que são cortantes. O último elemento a ser analisados na gestão de riscos ocupacionais são os agentes ergonômicos. As questões ergonômicas estão relacionadas à postura do trabalhador, como as pessoas estão relacionadas e como o ambiente é adequado à característica de cada pessoa. A ergonomia, ela é relacionada em relação ao homem, consequências de posturas que as pessoas assumem ou de esforços que exercem na execução das tarefas. São questões ergonômicas, vícios, negligência, imprudência, mau preparo das pessoas, inadequação do seu porte físico para as atividades, falhas em projetos que levam as pessoas a posturas inadequadas ou esforços excessivos, a velocidades ou esforços além da capacidade das pessoas. Como prevenir riscos de acidentes e doenças do trabalho? Bom, então aqui vêm as técnicas de gerenciamento e controle de riscos e perigos ocupacionais. Neste nosso curso, estamos abordando a visão da gestão da empresa. Nós vamos ter um levantamento técnico elaborado por profissionais
que vão conseguir identificar, medir e estabelecer as medidas corretas para a eliminação, redução ou gerenciamento dessas questões. Nós, como gestores, teremos que estar atentos a essas questões porque delas impactam os resultados da nossa organização. É importante nós entendermos como ocorre esse gerenciamento de risco, porque ele vai estar presente a partir do próximo ano nas nossas empresas. E nós passaremos a ter a responsabilidade administrativa por esse gerenciamento. Vamos observar aqui nesta figura o que está ocorrendo. Podemos verificar aqui uma questão de agentes químicos, né? Vamos ver graxa no local de trabalho, óleos, então os nossos hidrocarbonetos. Quem já trabalhou em empresa metal-mecânica observa que o esmeril larga poeiras, pequenas fagulhas, tanto da pedra quanto do material que está sendo esmerilhado. Depois nós vamos ver a questão de riscos. Então nós sabemos que nesse ambiente, até pelo uso do equipamento, são ambientes que têm ruídos e vibrações, certo? Também nós vamos ver, por exemplo, o aspecto biológico. Não temos como avaliar, somente por medições por pessoas especializadas. Riscos mecânicos ou de acidentes. Então nós temos as fagulhas do esmeril, que vai saindo desse processo. Fio elétrico no chão, talvez aqui não esteja, mas dá para ver aqui na figura um fio elétrico no chão que alguém possa tropeçar e cair. E os riscos ergonômicos, né? Uma postura inadequada. Observem as costas desse trabalhador, porque o equipamento está muito baixo para o tamanho dele. E também nós temos o uso incorreto de equipamento de proteção individual. Vejam que lá tem um escudo para evitar que essas fagulhas atinjam o rosto do operador. E ele está usando um equipamento inadequado. Então nós precisamos treinar essa pessoa para tirar um determinado equipamento e colocar o adequamento adequado para cada tipo de operação. A nova norma regulamentadora número 1 vai abordar sobre as disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais que entra em vigor em março de 2021. O objetivo desta norma é estabelecer as condições gerais, o campo de aplicações, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção e segurança e saúde no trabalho. Um aspecto importante que nós devemos estar olhando como gestores com uma determinada atenção é que houve uma mudança na legislação previdenciária, agora faz questões de alguns meses, 2 ou 3 meses, na qual foi acrescentada uma linha nas questões previdenciárias de que o Instituto poderá solicitar o ressarcimento dos custos de acidentados do trabalho para quando a empresa negligenciar a gestão de riscos. Ou seja, nós estamos vendo que está havendo essa modificação, está sendo divulgada com 1 ano de antecedência e, ao mesmo tempo, a própria legislação, lá numa outra norma, já está prevendo que o governo poderá estar se ressarcindo desses custos, mesmo mantendo os impostos sobre os riscos de acidente do trabalho. Então vejam que nós, gestores, deveremos ter uma maior atenção, porque até a visão que nós tínhamos há poucos dias era de que se a pessoa se acidentava, ela ia para o atendimento no INSS, atendimento previdenciário, e lá ela teria o atendimento. Agora ela vai ter, da mesma forma, mas a empresa poderá ser acionada administrativa ou judicialmente para ressarcir esses custos. A norma número 1, que nós vamos abordar com mais detalhes na nossa aula, ela está estruturada da seguinte forma: cria o Programa de Gerenciamento de Riscos, altera a ANR 9, que é a ANR de PPRA, né? Ela passa a ser uma nova legislação, uma nova configuração,
deixa de ser programa de prevenção de riscos ambientais e passa a ser programas de medição de agentes químicos, físicos e biológicos. Então ela vai apenas trabalhar os aspectos quantitativos e agora a estrutura deste programa de gerenciamento de riscos, ele torna-se mais amplo, relacionando outros aspectos. A estrutura então deste programa tem a responsabilidade, de quem serão as responsabilidades em cada processo, o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais. Nós vamos estudar lá uma sistemática que eu venho estudando desde 2005, relacionando os aspectos do FIMEA, né, do DMAIC, em conjunto com a gestão de riscos, já com estudos de casos práticos, controle dos riscos nesses ambientes, preparação para as emergências, pensarmos diversos tipos de problemas que a empresa pode ter e como ela vai tratar essas emergências, manter as documentações devidas para o controle interno e para a fiscalização, inventário de riscos ocupacionais e disposições gerais sobre o gerenciamento de risco. Essa estrutura, ela vai ser, por exemplo, identificação dos perigos e riscos, vai ser elaboradas por engenheiros, técnicos de segurança do trabalho. Mas depois nós vamos ver que esse processo de riscos ocupacionais, ele vai envolver as ações laborativas, os processos de trabalho. E nós temos que depois, como gestores, fazer o controle administrativo e operacional desses riscos. Então vejam que a nossa responsabilidade também está presente neste ambiente. Administrar risco, então, é dar proteção às pessoas, proteção material, recurso financeiro de uma organização, quer pela identificação dos perigos ou a eliminação e redução desses riscos, sendo a ação economicamente segura para a empresa. Desta maneira, nós verificamos que os aspectos operacionais da gestão de riscos serão feitas por equipes especializadas, a coleta de dados e a devida identificação. Mas nós, como gestores, precisaremos acompanhar essa formação desses documentos, precisaremos estar cientes de todas as responsabilidades que este novo ambiente está trazendo para a nossa função. E também fazermos o devido gerenciamento e controle dessas práticas. Assim, nós conseguiremos ter um sistema seguro de trabalho, de maneira que nós possamos manter os nossos desempenhos organizacionais, os nossos Key Performance Indicators nas diversas áreas operacionais elevados e mantermos também a maturidade e a segurança da empresa. Desta maneira, gerenciando os riscos, nós conseguimos ter ambientes mais seguros, mais saudáveis, que também causam, consequentemente, melhor conformidade e cultura das pessoas para melhorar, inclusive, os processos organizacionais. Existem inúmeros casos de empresas que investiram significativamente na gestão de riscos e educação das pessoas. E ao pensarem na melhoria das condições de segurança nos seus processos operacionais, identificaram melhorias também na forma de fazer o produto, causando melhor qualidade no serviço ou no produto, aumentando o valor da marca perante o mercado. Então, neste vídeo tratamos sobre a gestão de riscos ocupacionais. Um abraço a todos e nos vemos na aula.